Justiça. A justiça é simplesmente o conceito mais importante dos conceitos, né? A justiça é o conceito dos conceitos. Por quê? Porque quando nós estudamos direito, basicamente, de uma maneira ou de outra, nós tratamos de justiça. Seja como advogados, como juízes, como promotores, a ideia é de justiça. E por isso que a noção de justiça aparece toda hora na prova da OAB, direta ou indiretamente. Diretamente, conceitos de justiça, ou indiretamente, com temas que são coligados de alguma maneira. É importante que a gente conheça o seguinte: existem duas formas de encarar a justiça. Existe a ideia de justiça e o sentimento de justiça. O sentimento é intuitivo. E o sentimento é aquilo que nós cultivamos desde a nossa infância, nos nossos primeiros anos, e vamos ampliando com os valores sociais, religiosos, culturais que nós adquirimos no decorrer do tempo. Eu sempre dou esse exemplo, mas ele me parece muito prático e efetivo, então desculpe se você já ouviu esse exemplo antes, mas é aquela história de você chegar em casa, morrendo de fome no almoço, né? E aí o seu irmão, ele sabe que a sua família são 4 pessoas e que tem 5 bifes na mesa. Ele pega o bife dele, ele come o bife adicional, comeu já 2 bifes, né? Já pegou o adicional. Geralmente as pessoas se repartiriam o bife adicional, né? Mas ele não, ele comeu sozinho o bife adicional. Aí a sua mãe tá comendo salada, ele come o bife da sua mãe também. Já comeu 3 bifes. Sua mãe diz, não tem problema, pode deixa ele comer, tá com fome, coitadinho. De repente, enquanto você tá degustando aí no seu arroz com massa, ele vai querer puxar o seu bife também. Você diz, mas peraí, por que você acha que você tem direito de comer o meu bife? Aí ele responde, tá demorando? Demorou, tardou, perdeu. Então começa a discussão, veja só, não precisa ter uma norma, uma lei. Tem um costume de dividir e uma visão de que é injusto que esse cara coma 4 bifes. Né? É injusto, tá errado, tem algo errado. Esse é um sentimento de justiça. Não precisa de uma norma, não precisa nem de um costume, é uma visão de que não faz sentido que em 4 pessoas alguém coma 4 bifes. Né? Tá errado, tem que estar errado. Então, esse é um sentimento. Mas, claro, alguns autores dizem a gente precisa desse sentimento para começar a querer pensar em ideia de justiça. Mas alguns autores vão além disso. Dizem, olha, na verdade esse é o único conceito possível de justiça. Qualquer outro conceito que seja universal, que se busque criar uma ideia de justiça aplicável a todos os tempos, a todos os locais, vai cair em problemas de não capacidade de generalizar. Então nós temos sempre um problema de externalidade aqui, de conseguir trazer um conceito de justiça que seja universal. Então, alguns autores dizem que a maneira de nós estudarmos justiça é pelo sentimento. Porque cada sociedade, cada grupo, e em cada tempo, cada era do mundo, traz diferentes conceitos de justiça, que são sempre sentimentos de justiça. Mas eu vou dizer, para nós, a maioria dos autores vai dizer, eu tenho que ter um pouquinho mais do que isso, né? Eu tenho que conseguir localizar elementos que possam ser considerados comuns e que vão trazer noções mais elaboradas de justiça. A prova da OAB traz várias teorias de justiça no decorrer do tempo. Já trouxe vários modelos e continuará trazendo modelos de justiça que se ligam aqui, à ideia de justiça. A ideia de justiça, então, é fruto de uma reflexão. É a filosofia, fruto de reflexão. Filosofia é refletir. E a ideia de justiça é basicamente conjugar aqui um raciocínio, conjugar a razão com a experiência. Então a ideia de experiência com razão é justamente o que a filosofia jurídica faz. Então a filosofia jurídica vai trazer as ideias de justiça dizendo o seguinte, olha, justiça pode ser várias coisas. Justiça pode ser a imposição do mais forte. Então justiça pode ser simplesmente uma vantagem para quem domina. Os sofistas vão dizer, olha, justiça é apenas o fruto do debate. O homem é simplesmente a medida de todas as coisas. Então, você vai para um debate. O aborto é bom ou é ruim? Depende. Quem é que vai ganhar o debate? O aborto é justo ou não é justo? É correto ou é incorreto você autorizar o aborto até uma certa semana, um período da gestação? Depende de que sociedade você vive. Mas isso não quer dizer que as sociedades possam arbitrariamente escolher um período. É só porque quem ganha o debate leva. Porque o homem é a medida de todas as coisas e o homem ganhador impõe a sua vontade. Sofistas. Aí você vai pegar Sócrates, vai dizer, não, justiça é conhecimento. Se você tem conhecimento, você tem justiça. Por quê? O problema aqui é saber quando a vida começa. Se a gente tivesse total ciência de quando a vida começa, a gente acertaria o que é justiça. Então é uma questão de conhecimento. Esse é o problema para Sócrates, é conhecer o que é certo e o que é errado. Esse é o grande ponto. Se a gente conhece o que é certo e o que é errado, a gente faz bem.
Se a gente não conhece, corre atrás, a gente tem que conhecer. Aí se você vai tratar, por exemplo, de Aristóteles vai dizer, depende. Né? Nosso queridíssimo Ari vai dizer, olha, depende. Justiça pode ser duas coisas. A justiça pode ser uma universal, a justiça pode ser universal ou particular. A justiça universal é aquela que se liga entre grupos, o homem e a sociedade como um todo, em que as pessoas buscam a mesma coisa, elas buscam paz, elas buscam viver bem, elas buscam em conjunto a mesma coisa. E aí elementos de injustiça são aqueles que impedem as pessoas de seguirem essa busca comum. Mas eu tenho também a justiça particular, que é a justiça corretiva, comutativa, que eu tenho dois sujeitos e cada um tenta ter a sua própria vantagem, né? Compra e venda. Se você deixar o comprador levar toda a vantagem, isso é injusto. Se você deixar o vendedor levar toda a vantagem, isso é injusto. Então a gente quer geralmente o meio termo, né? A justiça universal é aquela que corrige as coisas para o meio termo. Você vai para o utilitarismo, né? Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Opa, justiça é buscar a utilidade, o princípio da utilidade. Então, você vai passando por essas eras, chega lá a Immanuel Kant. Justiça é sempre agir conforme o imperativo categórico. Aí você chega a John Rawls. Justiça é equidade. Justiça é buscar a igualdade das pessoas, salvo quando as diferenças são favoráveis à sociedade. Ou seja, são esses os conceitos que a OAB vai cobrar e aí nós temos que estudar cada um desses conceitos. Mas lembrando, a ideia de justiça aqui é a que impera. E aí os modelos de justiça vão trazer respostas diferentes para a noção de justiça, mas sempre dentro da ideia de que justiça é uma visão que nós podemos construir, seja com base na imposição, seja com base no princípio da utilidade, seja com base na busca da felicidade, do prazer, como tem os utilitaristas, seja com os hedonistas, né, essa visão hedonista, seja com base no alinhamento com o cosmos, né? Você pode ser epicurista, buscar se alinhar com o cosmos, ou seja, o conceito de justiça daí vai ser transformado, a depender de onde você está nessa ordem do dia, né? E assim nós conseguimos ter uma visão, claro, ampla de qual é a noção de justiça que nós queremos ter para a OAB. Nós queremos trabalhar com o quê? A ideia de justiça. E aí nós precisamos ir atrás de cada um dos autores que são mais cobrados na prova da OAB.